Estou aqui hoje porque estou absolutamente indignada. Indignada com o que foi publicado e divulgado na mídia. E, sinceramente, estou com raiva. O que começou como uma disputa privada entre dois dos mais altos funcionários de um condado de Maryland agora se tornou, essencialmente, um fiasco público, com o executivo do condado e o xerife basicamente entrando em guerra por causa de alegações de selfies nuas. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Se você está assistindo a isso, se você está postando coisas nas redes sociais, se você gosta de criar conteúdo, talvez esteja se perguntando como conseguimos compartilhar tantos desses clipes de todas essas histórias, essas notícias de última hora, tão rapidamente? Nós usamos algo chamado Opus Clip. Ok, este é um editor de IA tudo em um que facilita muito cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma. O Opus Clip usa IA para criar imagens de apoio, reenquadrar vídeos e limpar o áudio facilmente. Basta acessar opus.pro/sidebar. Cadastre-se, faça upload e em 1 minuto receba clipes prontos para TikTok, Shorts e Reels. Opus Clip é a solução completa. Com o Opus Clip, nossos produtores trazem atualizações virais de tribunais na hora. É a ferramenta mais eficaz para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Acesse opus.pro/sidebar para ganhar uma semana grátis e depois 50% de desconto. Por 3 anos, fui forçada a responder as mesmas acusações falsas repetidas vezes. Então, deixe-me ser absolutamente clara e quero que não haja nenhum mal-entendido sobre o que estou dizendo. Como executiva do condado de Wicomico, nunca enviei fotos inadequadas para um delegado, para o condado, para um funcionário do condado ou para qualquer outra pessoa. Nunca fiz isso. Nunca faria, ponto final. É isso que Julie Giordano, executiva do condado de Comoco, Maryland, está absolutamente furiosa por ter que, mais uma vez, lidar com esses boatos de que fotos nuas dela, de alguma forma, foram parar nas mãos de um delegado local. Agora, as acusações aparentemente circulam há anos, mas as coisas realmente chegaram ao auge na semana passada, quando Giordano convocou essa coletiva de imprensa de última hora. O que aconteceu depois pode pôr por terra suas negativas categóricas. Isso poderia levar a alguma consequência legal no futuro? Quem está certo sobre a lei? Vamos discutir. Então, para entrar nesse assunto, vamos voltar um pouco. Vamos voltar para 2022. Esse foi o ano em que Giordano, que, de acordo com o site do governo do condado, era casado e tinha um filho, concorreu e foi eleito para o cargo de executivo do condado de Wicomico. Isso é basicamente o prefeito do condado. O site do condado afirma que ela foi a primeira mulher eleita para o cargo. O executivo atua junto a outro alto funcionário eleito. O xerife Mike Lewis foi nomeado o principal policial da região em 2007. Ele ocupa o cargo desde então. Agora, o condado de Wicomico cobre uma grande área ao redor de Salisbury, Maryland, ao sul da fronteira com Delaware. Mas desde que Giordano assumiu o cargo, de acordo com veículos de mídia como a da WBFF em Baltimore e a tal WEOC em Salisbury, rumores persistentes têm circulado de que ela enviou fotografias nuas para pelo menos um dos delegados do xerife. Então, essas alegações supostamente atormentam Giordano há anos, incluindo uma reportagem da WBFF afirmando que havia evidências de que tais imagens existiam e tinham sido compartilhadas. Então, o catalisador exato para tudo isso ainda permanece incerto, mas tanto Giordano quanto Lewis não temos certeza, só preciso mencionar isso. Ambos estão concorrendo à reeleição este ano, algo para se ter em mente, certo? As coisas chegaram ao auge em 10 de junho, quando houve uma coletiva de imprensa de última hora, quase como se surgisse do nada. E a fúria de Giordano com esses boatos, com essas acusações, era evidente. Essas acusações são completamente falsas. Elas não são baseadas em fatos. Elas não são apoiadas por evidências. Elas não são nada além de um ataque deliberado ao meu caráter, à minha integridade e à minha reputação. De acordo com um relatório da WBFF em Baltimore, Giordano supostamente enviou a carta ao xerife Lewis abordando as fotos. E Lewis respondeu, aparentemente com sua própria carta. O que torna isso ainda mais revoltante é que a matéria de hoje supostamente era sobre cartas. No entanto, toda a matéria se tornou um veículo para ressuscitar rumores antigos sobre supostas fotos que nunca apareceram porque elas não existem. Vamos ser honestas sobre o que aconteceu aqui. As cartas foram simplesmente a desculpa. Elas foram o gancho.
Elas foram a máscara usada para trazer essas falsas acusações de volta à atenção do público por um único propósito: me prejudicar politicamente e pessoalmente. Isso é fake news no seu melhor estilo. Por 3 anos eu neguei repetidamente essas alegações. Por 3 anos eu pedi provas. Por 3 anos eu pedi que qualquer pessoa fazendo essas alegações apresentasse essas supostas fotografias. E depois de 3 anos, onde elas estão? Onde estão as evidências? Onde estão as fotografias? Onde está a prova? A resposta é simples: não existe nenhuma. Porque, como executiva do condado, eu nunca as enviei. O que mais me enfurece não é ter que ficar aqui e me defender de novo. O que me enfurece é o dano que essa reportagem irresponsável causa a pessoas inocentes. Hoje de manhã, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ligar para minha mãe e meu pai, que moram em Baltimore, e contar exatamente o que foi dito sobre a filha deles. Eu tive que ligar para minha irmã. Eu tive que sentar com meu filho e explicar por que a mãe dele estava sendo atacada nas notícias. Pense nisso por um momento. Eu tive que explicar para uma criança por que as pessoas estavam espalhando acusações sobre a mãe dele que eu sei que são completamente falsas. É isso que reportagens irresponsáveis fazem. É isso que campanhas de difamação política fazem. As pessoas que espalham essas histórias não precisam responder às perguntas de uma criança. Elas não precisam explicar para os pais delas. Elas não precisam conviver com as consequências. A minha família precisa. E como a única mulher republicana a ocupar o cargo de executiva do condado no estado de Maryland, eu não posso ignorar o momento, a motivação ou o padrão. Toda vez que essas acusações começam a desaparecer, alguém encontra uma maneira de trazê-las de volta às manchetes, apesar da completa falta de provas. Isso não é jornalismo. Isso não é responsabilidade. Isso é uma tentativa desesperada de me difamar. Isso é uma tentativa desesperada de destruir minha reputação. E, no fim das contas, é uma tentativa desesperada de desviar a atenção do enorme progresso que este condado fez nos últimos 3 anos e meio. Enquanto outros estão focados em boatos, minha administração tem se concentrado em reduzir impostos e melhorar a segurança pública, fortalecer nossas escolas, investir em infraestrutura, expandir nosso aeroporto e fazer o condado de Wicomico avançar. As pessoas por trás dessa história querem me distrair, elas querem me intimidar e querem que eu fique em silêncio. Elas não me conhecem, então isso não acontecerá. Eu não vou e vou repetir, eu não vou ser intimidada, eu não vou ser intimidada. E eu não vou permitir que mentiras fiquem sem resposta. Estou aqui hoje para dizer ao povo do condado de Wicomico exatamente o que venho dizendo nos últimos 3 anos. Essas acusações são falsas. As supostas fotografias nunca foram apresentadas porque elas não existem. E como executiva do condado, nunca enviei fotografias inadequadas para um delegado ou para qualquer outra pessoa. Essa é a verdade. Era a verdade há 3 anos. É a verdade hoje. E adivinha? Ainda será a verdade amanhã. Obrigada. Giordano deixou a coletiva sem responder perguntas dos repórteres. Quando isso começou a ter impacto, repórteres procuraram o xerife Lewis. Ele se recusou a comentar e a divulgar as supostas cartas. Eu diria que, o que foi, dentro de algumas horas após a declaração pública de Giordano, a WWBOC anunciou que havia recebido a correspondência como parte de um pedido de informação pública e a publicou, assim deixando que cada um decidisse quem falava a verdade. Você recebeu esta carta em papel timbrado, oficial do executivo do condado de Wicomico, Maryland, datada de 12 de setembro de 2024, que aparentemente foi enviada e direcionada ao xerife Mike Lewis. Aqui está o que diz, abre aspas, prezado xerife Lewis, após muita deliberação, estou escrevendo para solicitar formalmente uma investigação sobre a suposta divulgação de imagens pornográficas minhas por um dos seus agentes. É profundamente preocupante que um agente compartilhe uma foto desse tipo, e ainda mais perturbador que o senhor tenha reconhecido possuir tal imagem.
O senhor compartilhou isso com um cidadão, um grupo em Anápolis, e acrescentou que a imagem foi compartilhada já a partir de um telefone oficial, numa reunião com seu principal adjunto, o promotor do estado, o diretor assistente e comigo, tudo sem meu consentimento. Desde nossa última discussão, pelo que entendi, não houve investigação iniciada por sua equipe de comando, agentes ou agência externa. Em 13 de fevereiro de 2024, o senhor informou a Matthew Leitzel, diretor adjunto de administração, que a lei de Maryland sobre pornografia de vingança só se aplica a relacionamentos íntimos entre as partes. Embora eu concorde que não há tal relação íntima entre mim e o agente, sua interpretação do Estatuto de Pornografia de Vingança de Maryland está errada. A lei não exige um relacionamento íntimo entre os indivíduos para que a proibição de distribuir imagens explícitas se aplique. Nenhum membro do departamento do xerife do condado de Wicomico ou de qualquer outra agência de aplicação da lei tem permissão para possuir qualquer representação visual minha com minhas partes íntimas expostas ou durante a prática de ato sexual. Aliás, pode haver um erro de digitação aí. Isso será abordado mais adiante na carta do xerife. Eu nunca consenti com a criação de qualquer representação visual minha com minhas partes íntimas expostas ou durante a prática de ato sexual. Nunca autorizei ninguém a distribuir qualquer imagem minha. De mim com minhas partes íntimas expostas ou praticando ato sexual, a questão é simples. Ou um agente compartilhou uma foto minha nua, ou não. Se tal imagem foi compartilhada, isso constitui um ato criminoso. Essa conduta é uma violação da lei criminal de Maryland. Veja o código anotado de Maryland, Lei Criminal, seção 3809, assim como possivelmente a lei federal. Vamos abordar isso. Agentes que compartilharam ou distribuíram essas imagens devem ser responsabilizados criminalmente. Como xerife do condado de Wicomico, você deve fazer cumprir a lei nessa jurisdição. Peço que solicite uma investigação sobre este assunto, pois sei que seu gabinete tem conflito de interesses e que prossiga com acusações contra o agente responsável, já que você tem conhecimento deste suposto ato criminoso. Estou pronto para cooperar com qualquer investigação. Obrigado pela atenção. Meu advogado e eu aguardamos uma atualização até o fim do mês. Atenciosamente, Julie Giordano, chefe do executivo do condado. Então, quando esses rumores, essas alegações começaram a circular sobre essas cartas, fontes disseram a emissoras de notícias locais que Giordano havia recebido uma notificação extrajudicial para impedi-la de enviar fotos nuas para funcionários do escritório do xerife. E vamos falar mais sobre isso em um segundo, mas parece que alguns detalhes podem ter se perdido na tradução porque a resposta do xerife Lewis, em 4 de outubro de 2024, realmente mencionou as palavras cessar e desistir, mas foi bastante contundente, ok? Aqui está o que diz, aspas, Giordano, chefe do executivo do condado, em 30 de setembro de 2024, recebi por e-mail uma carta do seu gabinete, escrita por você, pedindo investigação sobre o suposto compartilhamento de imagens pornográficas suas por um dos meus agentes. Desde que discutimos pela última vez o seu compartilhamento de, entre aspas, selfies nuas com um dos meus agentes, nem você nem qualquer outra pessoa solicitaram que fosse iniciada uma investigação sobre a possível disseminação dessas, entre aspas, fotos pornográficas. Fotos, é claro, que qualquer pessoa poderia rapidamente perceber que foram geradas por você mesma, criadas por você mesma e, no final das contas, distribuídas por você mesma. No quarto parágrafo da sua carta, você disse que nenhum membro do departamento do xerife do condado de Wicomico ou de outra agência policial pode ter imagens minhas com minhas partes íntimas expostas ou envolvida em ato sexual. Você ainda afirma, eu nunca consenti com a criação de qualquer representação visual minha com minhas partes íntimas expostas ou enquanto estivesse envolvida em um ato sexual. Eu nunca autorizei ninguém a distribuir qualquer representação visual minha com minhas partes íntimas expostas ou enquanto estivesse envolvida em um ato sexual. Você devia ter pensado antes de enviar aquelas selfies do seu celular. Segundo você, a questão é simples. A senhora tem uma escolha a fazer, chefe do executivo do condado. Como testemunha-chave das selfies nuas, estou plenamente preparado para depor sobre como um agente pediu para entrar e fechar a porta do meu escritório. Enquanto estava ao lado da minha mesa, o agente mostrou várias selfies nuas tiradas por você, chocantemente exibidas em seu celular. Essas selfies nuas nunca chegaram ao meu celular e nunca tive essas imagens pornográficas criadas por você. Mas só podemos imaginar quantas outras pessoas já viram ou receberam, talvez por você, essas mesmas fotos. Quanto à representação visual de você envolvido em atividade sexual, eu nunca afirmei ter visto esse vídeo.
Como citado no sexto parágrafo da sua carta, estou em conflito e minha agência não pode investigar o caso. Estou totalmente disposto a pedir uma investigação oficial sobre a origem dessas imagens pornográficas e selfies nuas. Solicitarei pela Polícia Estadual de Maryland ou pelo escritório do Procurador do Estado. Assim que a investigação começar, provavelmente resultará na emissão de um mandado de busca e apreensão do seu celular, tanto pessoal quanto governamental, pelos investigadores, para realizar um exame forense completo e confirmar que as mesmas fotos que me foram mostradas realmente se originaram de um dos seus celulares ou de um celular anterior de sua propriedade. Mensagens, fotos e e-mails apagados podem ser totalmente recuperados, mesmo com tentativas de destruição. Após a conclusão da investigação, você não poderá mais negar para sua administração ou para os cidadãos do condado de Wicomico a existência dessas fotos, mensagens de texto, registros de chamadas e outras evidências em vídeo detalhando suas atividades como executivo do condado de Wicomico. Como xerife de Wicomico, estou profundamente envergonhado que um colega eleito desonre o condado, onde nasci e cresci. Nossos cidadãos merecem mais. Meu advogado e eu aguardamos sua resposta por escrito, detalhando as medidas investigativas que deseja que eu adote para garantir investigação completa por agência externa sobre essas alegações. Por favor, responda dentro de 14 dias, 2 semanas. Aguardo ansiosamente sua resposta. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Atenciosamente, Michael A. Lewis, xerife, condado de Wicomico, Maryland. Tudo bem. Muita coisa para pensar aqui, muita coisa para tentar entender. Tô surpreso. Vou chamar um convidado especial agora. Estou com Daniel Sokovitz, advogado especializado em direitos das vítimas e em litígios. Saberia muito sobre isso. Primeiro de tudo, Daniel, tenho que te dizer, acho que nunca vi uma correspondência entre autoridades eleitas como essa. Nunca vi uma troca entre executivo do condado e xerife, ainda mais sobre acusações de pornografia de vingança. Mas esse vai e vem, carta por carta, você já viu algo assim? Não, quero dizer, eu li essa carta do xerife e é absolutamente inacreditável que ele colocaria algo assim por escrito em papel timbrado oficial. Além do fato de como ele estava errado em relação à lei penal, o conceito de que ele iria em frente e culpar alguém que afirma ser vítima de pornografia não consensual é absurdo, ainda mais usando papel timbrado oficial para isso. O mais louco é que no final da carta está escrito: consulte meu advogado particular. Ou seja, ele sabe que pode haver consequências. Ele está usando tanto o cargo público quanto seu advogado particular para tentar, ao que me parece, assediar uma vítima de agressão sexual. Vamos falar sobre isso rapidamente, começando pela lei de Maryland. Mesmo que alguém não estivesse em um relacionamento íntimo com outra pessoa, e mesmo que alguém tenha tirado fotos de si mesmo, porque há uma discussão sobre como as fotos teriam sido obtidas pelo delegado do xerife, se isso for verdade. Mas qual é a regra? Não é necessário ter um relacionamento íntimo para fazer uma acusação de pornografia de vingança. E você nem precisa, você pode ter tirado as fotos voluntariamente. Importa se você as enviou para alguém ou não? Não importa nem um pouco. Então, Maryland tem uma lei criminal de pornografia de vingança bastante padrão. É quando alguém distribui imagens íntimas com a intenção de prejudicar, assediar, intimidar, ameaçar ou coagir a pessoa que tirou as fotografias. Agora, há uma segunda seção, uma parte que diz que a pessoa não poderia consentir com a distribuição e também que ela tinha uma expectativa razoável de que as imagens permaneceriam privadas. Não há nada neste estatuto que diga que a pessoa que recebeu as imagens precisava ser o destinatário pretendido. Essa pessoa tinha que ser quem as recebeu e depois as compartilhou. Isso não está aqui. Não importa por que você tirou as imagens. Não importa com quem você as compartilhou francamente. O conceito de que alguém potencialmente compartilhou essas imagens sem o seu consentimento e fez isso com a intenção de causar dano à vítima é o que torna isso um crime. Não há expectativa razoável de privacidade perdida ao enviar a foto para alguém, pois o argumento é que você a compartilhou e não pode culpar outros pelo que ocorrer. Parece que isso foi roubado do seu dispositivo, da nuvem ou enviado de maneira inadequada. Só a ideia de que, se você enviou, você não tem o direito de alegar que é vítima de qualquer coisa porque você colocou isso aí. Isso não é verdade. Isso está totalmente correto, senão essas leis não teriam nenhum significado.
É semelhante à falácia de que uma pessoa casada, um marido, não poderia estuprar sua esposa. O simples fato de você ser casado com alguém não significa que você consente com sexo. O simples fato de você compartilhar sua imagem íntima com uma pessoa não significa que você consente que ela seja compartilhada com o mundo inteiro. Quando falam em possível crime federal, estão se referindo ao Takedown Act? Seria isso. Então, quando essa carta foi enviada, não existia nenhum crime federal na época. Então, presumivelmente, eles estavam se referindo ao Estatuto Civil que entrou em vigor, que era o 15 USC 6.851, que só permite uma ação civil. No entanto, recentemente foi promulgada a Lei Takedown, que agora torna crime compartilhar a imagem de alguém sem o consentimento dessa pessoa também. O que está acontecendo aqui? Porque você tem essa troca de cartas desde 2024. Estamos ouvindo sobre isso agora. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Porque estava fervendo. Sabe, a conversa sobre querer fazer uma investigação. Ok, haverá um mandado de busca nos seus celulares e um vai e vem. O que você acha que ocorreu nos últimos 2 anos? Sim, acho que devemos começar analisando a resposta com base no relatório do crime feito pelo xerife Luiz. O conceito de que você colocaria por escrito que, ok, você foi uma vítima, mas agora isso abre a porta para mim, outro indivíduo político da comunidade, ou um investigador, ter acesso a todos os seus dispositivos pessoais, todas as suas informações apagadas. Isso é uma forma de intimidação, não é correto. Na verdade, o que ele diz não é necessariamente verdade. Ele foi treinado para representar vítimas ou atuar como agente da lei em casos de agressão sexual. Nunca se deve dizer isso a alguém que faz um boletim de ocorrência alegando ser vítima, mesmo que não acredite nas acusações. Existe um motivo pelo qual, na maioria dos estados, o compartilhamento de imagens íntimas de alguém sem o consentimento dessa pessoa é considerado um crime sexual. Policiais especialmente treinados em Nova York cuidam disso, pela Unidade de Vítimas Especiais, como no programa de TV. O Estatuto Civil foi aprovado em nível federal pela Lei de Violência contra a Mulher, pois entende-se que compartilhar imagens íntimas sem consentimento é abuso sexual. E agora você tem um xerife dizendo para alguém que está tudo bem. Você pode fazer a denúncia se quiser, mas isso vai arruinar sua vida. É basicamente isso que ele está dizendo para essa pessoa. Então eu não entendo como o público poderia confiar que alguém levaria sua denúncia a sério quando alguém como o xerife Lewis está disposto a colocar isso por escrito e enviar para uma vítima. Agora, o que aconteceu desde 2024, infelizmente parece que essa carta serviu como um impedimento para o xerife Medford agir. Não ouvimos falar de uma investigação. É bem possível que a chefe do executivo do condado tenha escolhido não prosseguir com o processo de apresentar uma queixa criminal. E parece que essas cartas vieram à tona como resultado de um pedido FOIL posteriormente. Em resposta ao fato de ela agora realmente negar que essas imagens sequer existiram desde o início. Ela afirmou categoricamente na coletiva que nunca enviou fotos nuas como executiva do condado. Não lembro se ela afirmou nunca ter tirado essas fotos, mas achei interessante a coletiva de imprensa dela. O que você achou? Sabe, infelizmente ainda existe um estigma na sociedade para pessoas que escolhem tirar fotos íntimas de si mesmas. O fato de que ela mesma se referiu a essas imagens como pornográficas em sua carta inicial mostra que há quase uma vergonha envolvida nisso e que as pessoas acreditam que isso pode impactar sua carreira política no futuro. Já vimos isso afetar a carreira política de algumas pessoas quando é revelado. Acho que isso se relaciona à possível vergonha de ter certa idade e ainda compartilhar essas imagens, além da aceitação social. Hoje em dia, infelizmente, é quase como um primeiro encontro ou um segundo passo, onde alguém compartilha suas imagens íntimas. Existe um nível de confiança envolvido, e é por isso que muitas dessas leis foram criadas. Então, acredito que parte disso é ela tentando proteger o que considera ser a sua reputação. Não sabemos como o xerife obteve essas imagens, se elas realmente existiram, e parece que sim. Existem muitas maneiras pelas quais os autores conseguem obter essas imagens dos dispositivos de alguém, seja por meio de um hack, seja por meio de um terceiro. Tivemos um caso em Nova Jersey em que alguém estava acessando os celulares dos colegas de trabalho, fingindo que estava bloqueado e então enviando por airdrop imagens íntimas de outras pessoas para o próprio celular e compartilhando-as online. Então, nós não sabemos todos os fatos. E também vou dizer que este estatuto criminal é muito restrito. Então, existe a possibilidade de que, quando esse policial compartilhou as imagens com o xerife, ele não tenha feito isso com a intenção de causar dano. Talvez ele só tenha feito isso para se exibir com essas imagens. Apesar de tudo isso, a conduta não é correta, e Giordano não precisa se envergonhar pelo ocorrido.
Essas são as alegações. Tentamos entender o que ocorreu. Achei interessante o trecho da carta em que você admite ter a imagem. Você mencionou isso a um cidadão comum, a um grupo de pessoas em Anápolis, acrescentando que a imagem foi compartilhada de um telefone do governo. E em uma reunião com seu vice-chefe, o promotor do estado, o diretor assistente de administração e comigo, tudo sem o meu consentimento, isso me faz pensar como ela soube disso. Quero dizer, supondo que tudo isso seja verdade, que ele teve essas conversas. E aliás, ele rebateu dizendo que ele pessoalmente tinha a imagem. Tipo, ele, sabe, disse que a imagem foi compartilhada com ele. Como você acha que ela descobriu ou achou que ele teve essas conversas? Você tem que imaginar que as pessoas conversam. Quero dizer, as pessoas falam sobre qualquer coisa, principalmente dentro de pequenas comunidades e partidos políticos. Não tenho dúvida de que, de alguma forma, isso chegou até ela por meio de alguém que estava presente na hora ou por causa de boatos que circulavam durante o processo. Então, eu acredito que ela deve ter recebido essa informação de uma terceira pessoa que sabia por experiência própria ou ouviu através de boatos. Geralmente é assim que as pessoas descobrem essas coisas. Estamos sabendo disso agora porque é política, porque é época de eleição? Sim, quero dizer, eu li isso e pensei que eles tinham que ser de partidos políticos diferentes. Essa era a minha visão, mas parece que na verdade eles fazem parte do mesmo partido. Mas isso com certeza é política no seu estado mais forte. Ambos estavam usando papel timbrado oficial para trocar correspondências sobre assuntos particulares, mas isso com certeza é política. Então, de acordo com uma reportagem da WBFF lá em Baltimore, no início deste ano, o advogado de Wicômico, Andrew Illuminati, que sobrenome em Andrew Illuminati, disse à equipe de investigação deles que o condado não divulgaria essas cartas porque seria, abre aspas, uma invasão injustificada da privacidade pessoal. Também disse que elas integravam um registro investigativo. Então, na quarta-feira, a WBFF informou que Illuminati aparentemente mudou de ideia. Liberou os registros por causa, abre aspas, do interesse público, escreveu em correspondência com o repórter da WBFF, Gary Collins, abre aspas. O xerife confirmou que não há uma investigação em andamento sendo conduzida pelo seu departamento e o caso não foi encaminhado para uma agência externa para investigação. Além disso, devido à atenção pública que este assunto está recebendo por causa da matéria do Sr. Collins, os registros são de interesse público. O departamento do xerife confirmou que não enviou notificações de preservação às operadoras de celular. Não há evidências de que as imagens existam ou de que haja carta de cessar e desistir, nem qualquer carta do xerife instruindo o executivo do condado a parar de enviar fotos seminuas, nuas ou pornográficas de si mesma para os delegados, citando o artigo do Sr. Collins. Daniel, o que você acha dessa decisão de mudar de rumo e divulgar essas cartas? E o que você acha da justificativa por trás dessa decisão? Não acho que alguma lei deveria ter protegido a divulgação dessas cartas. Fica claro que são feitas em papel timbrado da agência. Há uma indicação de que nenhuma investigação foi aberta em nenhum momento. Entendo que é uma questão privada, mas as partes usaram novamente o papel timbrado do gabinete do executivo do condado e do xerife. Acredito que há interesse público nessas mensagens, e na verdade também deveria haver na resposta do gabinete do xerife. Se fosse por mim, o executivo do condado Jordano deveria dizer: fui vítima e quero contar minha história para evitar que outros passem por isso. Porque se é assim que um executivo do condado está sendo tratado, não consigo imaginar como outros cidadãos comuns ou pessoas do dia a dia estão entrando na delegacia e sendo tratados pelo gabinete do xerife neste momento. O que também é muito interessante sobre o momento de tudo isso lá em 2024 é que parece que as imagens foram originalmente divulgadas por volta de fevereiro. Porque na carta da executiva do condado, Jordano, ela afirma que em 13 de fevereiro de 2024 foi informada de que, de acordo com o Estatuto de Pornografia de Vingança de Maryland, era necessário haver um relacionamento íntimo. Mas essas cartas são datadas de setembro e outubro, então claramente algo estava acontecendo por pelo menos 6 a 8 meses que levou ela a realmente tentar dar continuidade com uma investigação adicional. Esse é um ponto interessante. Olha, você tem, de acordo com reportagens do Baltimore Sun, a executiva do condado Jordano e o xerife Lewis, eles têm tido uma relação de trabalho conturbada há anos. O xerife Lewis disse ao Sun: não tive sempre boa relação com o executivo do meu condado no último ano e meio, mas ambos nos esforçamos pelo bem de Wicomico County. A equipe investigativa da WBFF, Spotlight on Maryland, teria enviado uma mensagem para Jordano perguntando se ela já teve, aspas, algum relacionamento sexual ou íntimo com qualquer membro do departamento do xerife do condado de Wicomico.
e ela teria respondido por mensagem. Essa conversa acabou. Falar com você literalmente não vale nem o meu tempo. Vou esperar para ouvir dos advogados. Aliás, toda essa conversa por mensagem é off the record. Eu estava literalmente tentando te ajudar a ver o quadro completo, mas obviamente não vale o meu tempo. Quando Spotlight em Maryland respondeu por mensagem que não concordou em manter a conversa off the record, Giordano disse: todas as perguntas serão respondidas nas cartas. O que achamos disso? Considero isso uma invasão ainda maior de privacidade. Se Giordano teve ou não um relacionamento sexual no departamento, isso não diz respeito a ninguém. Isso é privacidade. Nada muda o fato de que ela acreditava que imagens suas, que pretendia manter privadas, estavam sendo compartilhadas sem seu consentimento no departamento do xerife. Então sim, quero dizer, existem alguns protocolos que você sempre deve seguir quando fala com a mídia sobre conversar em off, para começar. E deve haver entendimentos rigorosos de ambas as partes. Eu acho que foi uma pergunta apropriada da parte deles, embora eles possam ter ficado curiosos, acredito que provavelmente poderia haver uma maneira mais delicada de perguntar para ela. Entendo o motivo dela achar que sua privacidade está ainda mais invadida. O que você acha que vai acontecer agora? Não muita coisa, infelizmente. Acredito que, como tudo ocorreu em 2024, provavelmente há questões de prescrição. Se houve alguma ação criminosa para começar, existe a possibilidade de um processo civil contra o xerife que originalmente compartilhou ou o policial do gabinete do xerife que originalmente compartilhou essas imagens. Não há delito civil por apenas visualizar imagens, pois a primeira emenda protege esse ato. Então, o conceito de que pelo menos o xerife Lewis visualizou as imagens, você realmente não pode responsabilizá-lo por isso, mas pode responsabilizá-lo pela pessoa que disponibilizou as imagens em primeiro lugar. Acho que ainda haverá mais discussões sobre isso. Realmente creio que há fatos que desconhecemos. Espero novamente, pelo bem de todos no condado, que os policiais façam uma análise profunda de como lidaram com essa situação e reconsiderem como responderiam em uma situação normal, porque essa resposta só faz com que mais e mais vítimas apareçam, e é por isso que essas leis foram criadas em primeiro lugar. Essa é uma situação estranha. Agora está muito pública. Daniel Sokovitz, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. Obrigado, agradeço por me receber aqui. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir no Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no Jesse Weber ao vivo na News Nation de segunda a sexta, 23h, Leste Estados Unidos. Até a próxima!